Hoje nós vamos falar o quê? Sobre os nossos maiores perrengues, depois que nós nos tornamos pessoas públicas. Sem querer querendo, a gente entrou no reality show e viramos pessoas públicas e a galera fala muito da nossa vida e é o que a gente vai contar agora. Pois é, aproveita então para compartilhar, comentar e se inscrever, porque é muito importante pra gente. Manda para toda a família, para os amigos, pelo WhatsApp, enfim, tudo é muito importante isso pra gente. Ajuda demais a gente, quebra essa aí. Então, bora pro que interessa? Bora, bora. Qual vai ser o nosso primeiro perrengue? Vamos por ordem cronológica? Eu acho que fica mais fácil. O nosso primeiro perrengue foi quando o programa tinha acabado de ir pro ar e ninguém podia saber que a gente estava junto. Essa timeline as pessoas não sabem, a gente não pode contar muitos detalhes, mas o programa foi gravado, a gente estava namorando logo depois da gravação do programa e o programa foi pro ar em outubro. Outubro a gente já estava namorando, então até acabar o programa, que a Fernanda casou no programa e a gente estava junto. E ninguém podia ver que a gente estava junto. Então a gente ficou de outubro... Pera, confundiu. É? Eu casei, me separei, fiquei um tempo solteira, depois comecei a ficar com você. Tudo isso aí durou alguns meses ali e a gente estava namorando desde agosto. Então, agosto, setembro, outubro, 2 meses e meio que a gente estava namorando e foi pro ar o programa. Então, foi essa a ordem cronológica. O programa indo pro ar, no primeiro dia que ele foi pro ar, foi numa quarta-feira, lembro muito bem disso. E era uma sexta-feira que eu queria sair, lembra disso? Desse perrengue? Ah, quarta-feira na estreia do programa a gente assistiu juntos, a gente fez uma festinha com os nossos amigos, então, só pra deixar claro que a gente estava namorando quando o programa foi pro ar. Exatamente. E aí, até então a gente estava vivendo a vida normal, ninguém sabia quem era a gente, nem o que seria o programa, e vida normal, vai aqui, vai ali, estava na ansiedade da estreia, o programa estreou, não segurou. Na sexta-feira eu queria jantar fora. Aí a gente não, mas a gente não pode, a gente não pode aparecer. Falei, mas a quarta-feira estreou, ninguém tá assistindo, ninguém sabe quem é a gente, não vão reconhecer, é impossível. Porque a gente assina um contrato, a gente não pode, ninguém pode saber o que aconteceu com a gente ainda, né? E aí, nesse dia, eu insisti tanto que a gente foi para um bar. Na Vila Madalena. Na Vila Madalena. Uma mesinha bem escondidinha, lembra? E aí a gente foi... tava com meu iPad numa bolsinha lá, pedimos uma caipirinha, de repente o Mac começa. O bar tava cheio, a mesa tava bem escondidinha, mas para entrar no bar a gente cruzou o bar inteiro. Aí você começa a falar, lembra? Aí eu já fui incomodado, eu sabia que não podia ir, eu falei, não tá legal, mas ela encheu tanto o saco, o português claro, que a gente foi. Atravessamos o bar, aí eu sentia que as pessoas ficavam olhando, mas eu senti isso. Sentamos na mesa, pedimos a caipirinha. Aí na mesa, assim, na nossa diagonal, na mesa vizinha, era só meninas, eram umas 4, 5 amigas. Aí uma começou a olhar pra gente e eu já tava incomodado. Aí o outro olhou, aí eu falei, Fernanda, vê se eu tô viajando aqui, olha essas meninas aqui, disfarce, olha, elas não param de olhar pra gente. Aí a caipirinha chegou a chegar? Chegou a chegar. Aí você também achou, não foi? Aí porque a menina, de repente, ela pega o celular e começa assim, ó. Aí foi nesse momento que a gente deu uns 5 minutos. Porque eu tava na dúvida, mas aí a menina começou a pegar o celular fingindo que tava falando e não tava falando. Aí eu sei que a gente pagou a caipirinha rapidão, né? Eu fui lá direto, você foi pagar. E aí a gente vazou correndo, assim, nossa, como pode? Não tem nem 2 dias que o programa foi pro ar e tal. Esqueci meu iPad. Esqueceu a bolsa. Só que aí a gente já saiu vazado, a gente queria só correr do lugar. Tipo, pegamos o carro, dentro do carro já... Na metade do caminho, a Fernanda a gente não morava junto ainda, na metade, puta que pariu a bolsa. Aí dá-lhe ligar no restaurante e foi super fácil. Tipo, ligamos, sua bolsa tá aqui, fica tranquilo, que amanhã você pega, e era ao lado do ateliê que a Fernanda trabalhava. Então foi super sussa, mas foi com emoção. Tipo, essa foi meio punk. Aí foi pra gente ficar bem esperto, né? Exato. E dali em diante, eu não lembro quanto tempo a gente ficou, uns 2 meses? Um mês e quase 2 meses. Porque 1 mês foi o programa indo pro ar em episódios, e aí depois veio o reencontro que ficou lá no YouTube. A gente gravou e foi pro ar em outubro, novembro, final de novembro. Caramba, foi bastante. Foram quase 2 meses, então, que a gente ficou nesse de não poder sair juntos, e pra gente foi bem difícil, mas no final acabou tudo certo, a gente conseguiu segurar esse segredo aí.
Esse é só o primeiro, porque quando esse foi pro ar, quando a gente estava liberado para ser visto, a Fernanda estava grávida. Então quase emendou um confinamento, um esconderijo do outro. E aí conta aí da gravidez. Porque na verdade a gente teve que esconder, que a gente estava junto no início, daí quando descobrimos que estava grávida, a gente teve que esconder que estava grávida, porque... E a minha barriga logo no primeiro mês ela já começou a apontar, porque eu era bem magrinha, e aí essa foi a parte mais difícil, porque a gente queria tanto, estava desejando tanto e queria contar para todo mundo, mas a gente não podia. Existem os 3 primeiros meses que são muito delicados na gestação, né? Então é sempre bom esperar para dar essa notícia depois dos 3 primeiros meses. Só que a minha barriga estava começando a aparecer, meu rosto estava muito de grávida. E aí a gente começou a segurar também, não sair muito, né? Lembra disso? Não lembro. Eu lembro usar roupas que largas, a roupa era uma questão. A gente foi numa festa, era um aniversário que a gente foi da Gabi Martins, não era? Que Verdade. aí era a fantasia, e aí a Fernanda arrumou uma fantasia que eu não lembro do que era, e a gente tirou foto. De mágico. Aí a gente tirou foto, saiu uns troços de fofoca aí, e o povo falou, nossa, eu acho que a Fernanda tá grávida, olha a barriguinha dela. E daí a gente começou a segurar mais, e aí essa vez foi difícil segurar ela. Essa vez foi difícil. Você ficou meio depressiva. Acho que os hormônios, né, mexem muito, e aí eu fiquei meio, sei lá, estranha. Falava que, tá grávida e não pode aproveitar a gravidez, não pode viver normal. Você ficou chateada? Fiquei. Foi mesmo. Aí, beleza, ainda falando sobre a gravidez, a gente tem mais um perrengue, né, que aconteceu. A partir do momento que todo mundo sabia da gravidez, a gente anunciou a minha gravidez, as pessoas já nos conheciam, e aí tinha isso, lembrei. A gente também não estava saindo muito porque era ainda muito... Estava em época de pandemia. Dezembro de 21. Foi 21? Tava rolando ainda muito o Covid, já um pouco mais fraco, mas estava rolando muito. E aí as pessoas, elas vinham cumprimentar, abraçar, beijar, e eu grávida, morrendo de medo. Aí eu fiquei mal por conta disso também, porque eu comecei a ficar meio com pânico de pessoas. Porque eu falava, meu Deus do céu, e se eu pegar um Covid e não sei o que lá, e o meu bebê... Então, eu comecei a ficar em pânico. E eu peguei, sim, 2 vezes o Covid. Peguei com 5 meses lá no Ano Novo. Então, mas aí foi nesse Ano Novo que você ficou... A gente ficou mais assustado e foi o maior assédio, assim. Porque a gente foi num Réveillon de festa, e aí no meio da festa, no começo da festa é tudo certo, assim. Mas no meio pro final, a galera já na cana, várias pessoas deram um beijo. Ficava falando bem pertinho. A mão da barriga, isso já... A mão na barriga, às vezes me incomodava, às vezes não. Mas aí eu fiquei realmente traumatizada depois disso. E aí eu não queria mais sair. Não queria mais sair. Não queria sair na rua, não queria botar o pé na rua nem para fazer mercado. E assim, fiquei por um bom tempo, né? E com Covid. E aí nesse Réveillon... ela Passamos pegou Covid deitados, e dia 31, febre, meia-noite na cama com Covid. Grávida de o quê? De quantos meses? Acho que uns 5. 5. Barriguinha já, barriguinha 5, grande. Que foi o que a gente foi na Anitta. Vou colocar a foto aqui pra gente. A gente foi tirar foto com a Anitta. Bom, mas aí, beleza, e ainda eu tive Covid de novo com quase 8 meses. Lembra disso? Esse foi preocupante, não era? Esse foi o mais preocupante, porque aí já tinha um estudo sobre a gravidez e o Covid, e aí o Covid relacionado à gravidez no 3º trimestre já era bem preocupante, então tinha que ficar bem atento. Mas deu tudo certo, graças a Deus, o bem aí tá saudável. Mas foram alguns perrengues que me deixaram meio traumatizada. Eu nunca fui de gostar de muita gente junto, assim, no ambiente. E aí, hoje eu até vou porque pra me agradar. o Mac gosta muito e a gente tem que estar também em alguns eventos, é importante pra gente, mas que eu não me sinto confortável, isso é muito claro, né? Tá certo, tá bem claro pra gente. Não agora pela aproximação das pessoas, é realmente por ver muita gente, assim, me deixar desconfortável. Aí o bem nasceu. Aí o próximo perrengue é o bem nasceu.
e a gente decidiu, a gente ficou muito na dúvida se ia mostrar a nossa relação com o Ben, mostrar nosso filho. E aí a gente, vendo as pessoas mais antigas que tem nenê, e eu estudei bastante, a gente discutiu, a gente decidiu mostrar a nossa rotina de verdade, com isso mostrar o Ben. E isso gerou um problema muito grande, principalmente no começo, que as pessoas, que é uma parte muito, a gente fica muito feliz que as pessoas são íntimas da gente, só que a parte ruim é que essa intimidade que gera, as pessoas dão muito pitaco na nossa vida, que tudo beleza, só que quando dá pitaco sobre o neném, a mãe fica uma fera. Aí tinha bastante pitaco, ficava... Ainda tem hoje, mas é muito menos, porque eu acho que eu consegui também impor um limite nisso, sabe? Porque em qualquer tipo de intimidade a gente também tem que ter limites. E hoje é bem menos, mas eu lembro que reclamavam muito de ficar no colo e tal. Nossa, isso me incomodava bastante. Tanto que eu tinha planejado muitas coisas na época de compartilhar com as pessoas, mas além de mudar toda a minha vida, mudar todo o meu ritmo, eu não queria também compartilhar tanto para evitar desgaste, porque já tenho o puerpério, milhões de hormônios, o bebê, a nova vida, a nova família, e aí eu evitava também de ficar mostrando tudo. Mostrava o que dava ali, pronto, não ficava me cobrando, não, nossa, preciso fazer, preciso postar, preciso mostrar. Porque aí eu já dava uma evitada em tantos pitacos, que é difícil, isso é difícil. Já para pessoas normais já existem pitacos, aí para quem está exposto vem muito mais e faz parte, é o ônus e bônus, porque tem muita coisa boa e tem algumas que são negativas e a gente vai aprendendo a lidar, tanto com as boas quanto com as ruins. O que eu ia dar os exemplos são, o nenê tem que dormir X horário, o nenê tem que acordar X horário, nossa, o nenê ainda não está andando, nossa, tomem cuidado, que já era para ele estar andando, nossa, ele não engatinhou ainda, meu Deus do céu, cuidado, não, ele tem que sair do quarto de vocês, nossa, cuidado com o nenê com o Tobias, nossa, vi a foto do nenê com o Tobias, cuidado, não deixa o Tobias ficar perto, e a gente está contando os perrengues, então esses eram os perrengues. E já que a gente está falando bem, assiste esse vídeo aqui que foi do parto do Ben, foi o vídeo mais emocionante que a gente já fez até hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Com certeza. E qual que foi o nosso outro perrengue que a gente pode contar? Para mim, o maior perrengue foi, certo dia eu estava indo dormir, a Fernanda... Eu tava dormindo já, a Fernanda foi na rua com as amigas, tipo, Vale Night, Fernanda, vai aproveitar com suas amigas. E tava uma noite super gostosa. Ela tava tomando uma com uma ou duas amigas, eu não me lembro agora. Ela chegou meio tarde já, eu tava quase dormindo. Eu falei, e aí, como foi? Eu passei, foi legal. Tipo, sem poucas palavras, sem muitas palavras, foi legal. Aí, beleza, foi tomar banho, nananã. Aí, na hora de dormir, ela falou assim, olha... O que você fez quarta-feira retrasada? Porque acabei de receber uma mensagem aqui que você estava me traindo numa praça pública, em Pinheiros. Aí eu falei, ferrou. Eu não lembro o que eu fiz ontem, aí eu vou ter que ser obrigado a lembrar exatamente agora o que eu fiz na quarta-feira retrasada. Eu falei, fudeu, eu não fiz nada de errado, mas eu não lembro o que eu fiz na quarta-feira. Aí eu tentei me explicar, falei, não, na quarta-feira você não quero papo com você agora, eu vou dormir, boa noite. Aí eu não consegui dormir. Tipo, passei a noite em claro, mas enquanto eu não lembrei o meu trajeto exato que eu fiz na quarta-feira, eu não relaxei. E aí eu fiquei pensando, caramba, o que eu fiz. E aí, passado algum tempo, eu lembrei que eu tinha pego um Uber, e aí eu fui lá no Uber onde eu tinha ido. Falei, nossa, eu fui nesse lugar. E aí eu fui lembrando que esse horário da traição eu estava com o neném na praça. Eu saí com a titia, que é a babá do bem, a gente foi junto até a praça, e nessa praça eu fiquei até o final da tarde, brincando com o Ben, voltei, fiz a rotina que tinha que fazer com ele, e aí eu relaxei, falei, puta, tá aqui a prova, tintim por tintim, que eu não fiz nada, a prova pra mim mesmo, porque eu tinha que saber o que eu tinha feito. Lembrei, falei, puta, vou relaxar e vou dormir. Aí acordei e falei assim, olha aqui, que papo é esse aí? Tá aqui o que eu fiz, ó, eu tava eu fiquei na praça com o neném a tarde toda, onde eu estava na praça pública. E outra, se um dia ou alguma vez eu for te trair, nunca vai ser numa praça pública no meio de Pinheiros, né, Fernanda? E você também. Se alguém for fazer alguma merda, não vai fazer numa praça pública, ainda mais a gente sendo pessoa pública. Aí ela ficou mordendo a língua assim,
E aí eu fiquei muito bravo. Aí eu aí ela falou com a pessoa. Eu falei assim, então me manda uma foto, uma prova de que ele tava mesmo e tal. Eu acho que ele mexeu comigo num momento que eu tava, o Ben tinha o quê? Uns 6 meses. Por aí, por aí. Então era muito recente, né? A gente fica insegura, a mulher tem muita insegurança nesse período. Então acho que juntaram várias coisas para eu ficar um pouco meio desconfiada, bastante desconfiada. E aí falei, me manda uma foto, e ele começou, não tenho foto, aí o Mac pegou e respondeu um monte de coisa, eu ficou indignado. Eu fiquei indignado por quê? Porque eu consegui provar que eu não estava fazendo nada. Provei para ela. E aí eu fiquei pensando, cara, e se eu não souber, e se eu não conseguisse provar? E ela entendeu e viu que eu não fiz nada, e eu fiquei pensando, cara, e se a pessoa não tem tanta confiança como a gente tem um no outro, esse cara ia acabar com uma relação por uma fofoca sem pé e nem cabeça. Tipo, a partir do momento que eu falei, eu não fiz nada, ela acreditou, aí quando eu provei, aí não tem como ela não acreditar, e acabou por aí. Mas eu fiquei pensando, cara, e se a gente tivesse num momento muito ruim do nosso casamento? E se tivesse delicado, tivesse uma desconfiança muito grande, enfim, alguma coisa muito pior, tipo, o nosso casamento teria acabado por uma mentira, e eu mandei mensagem pro cara, tipo, eu fiquei puto. Primeira vez que eu fiquei puto de sendo pessoa pública, primeira e última, graças a Deus. É verdade. Os perrengues que a gente mais lembra são esses, né? Eu também acho. E a gente espera não ter muitos, mas quando a gente tiver, a gente vai vir compartilhar também com vocês, porque a nossa vida não é assim só... O que vocês veem é 5% na internet. Agora a gente aqui no YouTube começa a passar um pouco mais, né? Um pouco mais de intimidade. A gente tem mais tempo. E agora que a gente está falando sobre isso, eu acho que a gente pode fazer um vídeo explicando, contando como a gente lidou com a gravidez, está lidando com um neném pequeno, que não é fácil para ninguém e também não é fácil para a gente, né? Com certeza. Acho ótimo. Bora lá? Então é isso. Aproveitem para assistir esse vídeo aqui e até a próxima! Obrigado, valeu!